Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar então essa semana bem informados. A partir de agora, você confere as notícias que estão em destaque nesse 30 de outubro. Vamos juntos então conferir o nosso cardápio de notícias de hoje. Tanques israelenses se aproximam da cidade de Gaza. Hoje é o 24º dia de confronto e o quarto dessa nova fase marcada pela invasão por terra. O Conselho de Segurança da ONU se reúne mais uma vez nesta segunda-feira para discutir o conflito. E acidente ferroviário na Índia deixa 13 mortos. A gente fala também sobre o Feirão Limpa Nome, que começa hoje com descontos de até 99% para quem quitar dívidas à vista. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Bom, nessa segunda-feira, dezenas de integrantes do Hamas morreram depois que uma aeronave israelense atingiu um posto de parada dentro de um prédio. Hoje é o 24º dia de confrontos no Oriente Médio e o quarto dia desde que Israel começou uma incursão terrestre, trazendo agora a guerra em números. Cerca de 8.000 palestinos morreram e do lado israelense o número passa de 1.400. Vamos ver um balanço. O prédio atingido era pertencente ao Hamas e, na hora do incidente, cerca de 20 integrantes do grupo terrorista estavam ocupando o lugar. Durante a noite, o caça-jato israelense também atingiu a área da Universidade Al-Zahar, onde as tropas da FDI identificaram que disseram ser terroristas armados e um posto de lançamento de mísseis antitanque. Nos últimos dias, as FDI afirmaram ter atingido mais de 600 alvos terroristas, incluindo depósitos de armas, dezenas de posições de lançamento de mísseis antitanque e esconderijos, além de campos onde o Hamas se preparava para novos ataques. As tropas israelenses entraram no quarto dia de incursão terrestre e avançaram cerca de 3 quilômetros para dentro de Gaza. Essa, de acordo com Israel, é a segunda etapa da sua guerra contra o Hamas. Israel afirma que os ataques vão se intensificar nos próximos dias. No domingo, 33 caminhões transportando água, alimentos e medicamentos entraram na única passagem fronteiriça do Egito. Israel disse que abriu 2 linhas de água no sul de Gaza na semana passada. E o Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta segunda-feira para mais uma vez tentar chegar a um consenso sobre o conflito na faixa de Gaza. Às vésperas de o Brasil deixar a presidência do órgão, o Itamaraty tenta novamente um acordo para a resolução humanitária. Pela 7ª vez, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reúne em Nova York para debater o avanço do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Convocada emergencialmente na última semana, a pedido dos Emirados Árabes Unidos, a reunião será presidida pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O órgão enfrenta um impasse com tentativas frustradas de aprovar uma resolução humanitária a fim de permitir, principalmente, o trânsito de civis e a entrada de ajuda no território da faixa de Gaza. Desde o início do conflito no Oriente Médio, o Conselho debate a situação e tenta aprovar mais um acordo. No período, 4 textos foram derrotados no Conselho de Segurança. 2 propostas foram de autoria da Rússia. Já os outros 2 textos haviam sido apresentados pelo Brasil e pelos Estados Unidos. O Brasil tem costurado um novo texto junto a representantes diplomáticos dos outros 14 membros do Conselho de Segurança. A presença de Mauro Vieira em Nova York é uma sinalização do esforço empregado pelo ministro nas negociações. Mas o Itamaraty afirma que não há perspectiva de levar à votação novas propostas nessa segunda. A diplomacia brasileira tenta avançar em um acordo até essa terça, quando se encerra o mandato do Brasil à frente do órgão. A partir do dia 1º de novembro, a presidência do Conselho será exercida pela China. Em outra frente para conter o conflito, na última sexta-feira, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução simbólica que pede uma trégua entre Israel e Hamas e acesso à faixa de Gaza para proteção aos civis. A resolução tem um peso político e simbólico, mas não tem adesão obrigatória pelos países membros da ONU.
E o secretário-geral da ONU afirmou neste domingo que a situação na faixa de Gaza tem ficado cada vez mais desesperadora. Ele lamentou, inclusive, que Israel não considere uma pausa humanitária. A ONU advertiu neste domingo que a ordem pública na faixa de Gaza está desmoronando com a limitada ajuda humanitária que chega ao enclave. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lamentou que Israel tenha decidido intensificar as operações militares com bombardeios e uma ofensiva terrestre. A situação em Gaza se torna mais desesperadora a cada hora que passa. Lamento que, no lugar de uma pausa humanitária criticamente necessária, apoiada pela comunidade internacional, Israel tenha intensificado as operações militares. O número de civis mortos e feridos é totalmente inaceitável. Desde sexta, soldados e tanques operam no território de Gaza e Israel anunciou que incrementou as operações terrestres na região. Israel garante ter golpeado estruturas militares do movimento islamita palestino Hamas no norte de Gaza e que foram disparados foguetes do território palestino. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que o objetivo desta segunda etapa da guerra é destruir as capacidades militares e resgatar os reféns. E o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou os países ocidentais de serem culpados pelos massacres em Gaza. Erdogan acusou o Ocidente de criar uma atmosfera de perseguições contra os muçulmanos. Se deixarmos de lado algumas vozes da consciência, cujas vozes não podem ser toleradas nem mesmo nas próprias casas, o massacre em Gaza é obra do Ocidente como um todo. Erdogan também afirmou que Israel tem o direito à autodefesa, mas que comete crimes de guerra. As declarações levaram Israel a retirar diplomatas da Turquia para reavaliar as relações bilaterais. E veja a seguir, acidente ferroviário na Índia deixa 13 mortos. E a gente fala também sobre o Feirão Limpa Nome, que começa hoje com descontos de até 99% para quem quitar dívidas à vista. A gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 40 minutos, pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques do cenário internacional para você. Pelo menos 13 pessoas morreram e quase 50 ficaram feridas nessa noite de domingo, na colisão de 2 trens no sul da Índia. Uma investigação inicial aponta que pode ter havido falha humana. O acidente aconteceu depois que um dos trens de passageiros desrespeitou a sinalização entre as cidades de Alamanda e Kantakapali, no estado de Andhra Pradesh. O Ministério das Ferrovias informou que uma investigação preliminar aponta falha humana no acidente. O premier indiano Narendra Modi escreveu na rede social X que falou com o ministro de Ferrovias e enviou condolências às famílias enlutadas, além de rezar pela pronta recuperação dos feridos. A Índia tem uma das maiores redes ferroviárias do mundo e sofreu vários acidentes ao longo dos anos. O mais grave foi em 1981, quando um trem descarrilou ao cruzar uma ponte no estado de Bihar e caiu no rio, deixando 800 mortos. E novas mortes se somaram ao balanço do governo mexicano após a passagem do furacão Otis por Acapulco, no sul do México. Mais de 30 pessoas continuam desaparecidas. Mais de 40 pessoas morreram e mais de 30 estão desaparecidas. O fenômeno se tornou um furacão de categoria 5 na escala de Saffir-Simpson, a mais forte, e tocou o solo com ventos de até 270 km por hora. A ajuda do governo chega lentamente, enquanto especialistas da Comissão Federal de Eletricidade trabalham para restabelecer os serviços. Já há presupuesto suficiente para atender. Há orçamento suficiente para atender todas as necessidades da população. Vamos ajudar todos em Acapulco, todos os afetados. Vamos colocar a cidade de pé novamente. Este é o meu compromisso. Acapulco, esse é meu compromisso. O governo mexicano informou que busca distribuir 10 mil pacotes de alimentos e água na região. Mais de 17 mil militares e guardas nacionais foram deslocados para evitar saques e roubos na cidade, além de coordenar a entrega de ajudas aos afetados.
As primeiras estimativas de danos causados pelo furacão giram em torno de 15 bilhões de dólares, de acordo com a consultoria Anchor Research, especializada em fenômenos naturais. O ator Matthew Perry, que conquistou multidões com o personagem Chandler Bing da série Friends, ele morreu na tarde de sábado em Los Angeles, nos Estados Unidos. E as redes sociais foram inundadas de mensagens de luto e também de lembranças da série que arrastou multidões. O ator americano Matthew Perry, um dos astros da série Friends, foi encontrado morto no sábado em casa em Los Angeles aos 54 anos. Perry ficou famoso por interpretar o sarcástico Chandler Bing na série que ainda reúne milhões de fãs 20 anos depois do último episódio. Ele passou por problemas graves de saúde e dependência química. Em um livro de memórias, admitiu ter feito tratamentos de desintoxicação 65 vezes e ter gasto cerca de 9 milhões de dólares na tentativa de se manter sóbrio. O site TMZ reportou que não foram encontradas drogas no local. Perry nasceu em Massachusetts em 1969 e foi criado entre Montreal e Los Angeles depois da separação dos pais, um ator americano e uma jornalista canadense. Em Friends, foi o último e mais jovem dos principais atores selecionados. Chandler, o mais sarcástico e espirituoso do grupo, mas também desajeitado e inseguro, se tornou rapidamente o favorito dos fãs. E agora vamos para os destaques nacionais. 12 pessoas morreram após a queda de um avião próximo ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre, neste domingo. Imagens feitas pelo Centro Integrado de Operações Aéreas mostram um incêndio no local do acidente. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas após cerca de 4 horas. Depois iniciaram a operação para a retirada de corpos e também dos destroços. Na aeronave estavam 6 homens, 3 mulheres e uma criança de 1 ano e 7 meses, além do piloto e também do copiloto. O local que a aeronave caiu dificultou a chegada de viaturas e, com isso, os militares só puderam utilizar extintores. A aeronave Caravan caiu logo após a decolagem. Parte dos passageiros estava viajando para receber tratamento médico. E a gente fala agora que começa hoje o feirão Limpa Nome, com descontos para quitar dívidas. A negociação promovida pela Serasa pode dar descontos de até 99% em mais de 500 empresas. Mais de 500 empresas do setor bancário, financeiro, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras participam da 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome. O evento, que vai até o fim de novembro, promete descontos nas dívidas de até 99%. Aquelas companhias que participaram do Desenrola Brasil, projeto do governo federal para a renegociação de dívida, também vão disponibilizar o mesmo desconto do programa para pagamento à vista. Pela primeira vez, concessionárias de energia fazem parte da lista de empresas participantes. Assim, vai ser possível pagar contas atrasadas de energia da Enel, que atende consumidores de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, e da Light, concessionária do Rio de Janeiro. Além de disponibilizar em parcelamento em até 72 vezes, outro destaque é: se o pagamento for realizado pela modalidade de Pix, a baixa na Serasa acontece na mesma hora. As ofertas do feirão Serasa Limpa Nome, com descontos e condições especiais, já podem ser acessadas por meio do site e app oficial da Serasa. Além do feirão online, a Serasa promove edições presenciais do feirão em 5 cidades, começando por Campinas até o dia 4 de novembro. Em seguida, o feirão estará em São Paulo, Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Uma dentista brasileira entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, por ter confeccionado o maior número de dentes no mundo. Vamos juntos conferir na reportagem do Leonardo Félix. Quanto vale um sorriso? Okay, this is my old smile. I've come over from England and Dr. Rose has helped me in 1 week to fix my bent teeth. So I've got a bit of a nicer smile now, hopefully. Okay, show your smile. Yes. Para muitos, abrir a boca sem medo pode ser apenas um sonho. Mas com o trabalho de uma dentista brasileira de fama internacional, isso se tornou possível. Para a doutora Rose Marques, existe algo mais importante do que a impressionante marca agora reconhecida pelo Guinness Book. O objetivo dela com os implantes dentários é devolver às pessoas a dignidade, a autoestima e a alegria de sorrir. Um dia uma paciente falou para mim: "Ai, doutora Rose, eu gostaria que você sentisse a alegria que eu estou sentindo agora."
e eu sinto. Essa missão, como a própria especialista em implantes dentários gosta de falar, começou em 1992, na Faculdade de Odontologia de Lins, interior de São Paulo. A paulista de São José do Rio Preto apostou desde cedo no sonho de transformar a vida das pessoas pelo sorriso. Eu comecei trabalhando no interior de Goiás. Eu improvisei um consultório dentro do meu quarto. Eu desmontei minha cama, pus atrás do guarda-roupa e pus a cadeira de dentista no centro do quarto e comecei a atender as pessoas. Não demorou para a dedicação, empenho e cuidado de Rosimeire serem reconhecidos. Logo surgiu a oportunidade de se mudar para Santos, no litoral paulista. Em 1993, eu vim fazer um curso em São Paulo e minha irmã já morava em Santos. E eu acabei alugando um consultório de uma dentista que estava grávida por 4 meses. Aí me apaixonei pela cidade, também a proximidade com São Paulo, a facilidade de fazer aprimoramento e cursos, me encantou. Acabei mudando para cá. O novo projeto de vida da doutora Rose deu certo e teve início o trabalho que a consagrou internacionalmente, a confecção de modelos dentários. E no meio de mais de 3.700 modelos dentários, a doutora Rose guarda com carinho até hoje, há mais de 30 anos, o primeiro modelo confeccionado. Ela vai falar pra gente um pouco da história desse modelo e também do paciente, né, que segue com ela até hoje. Essa arcada dentária é do Carlos Ribeiro. Eu falo que ele foi minha moedinha da sorte. A ficha dele é a número 01, então eu guardo com muito carinho. Hoje eu tenho 12 mil pacientes aqui na Baixada, pacientes que vêm de outros estados e até de outros países. Mas afinal, qual é o diferencial desse trabalho? É entrar em sintonia com a pessoa para conseguir captar o desejo dela, né, e cativar essa pessoa. Então, assim, eu falo que a tecnologia é importante, mas o mais importante de tudo é a atenção que a gente dá ao paciente. 121.438 dentes depois, Rose Marques recebeu o certificado do Guinness World Records no dia 15 de outubro. A dentista fala do processo para entrar no livro dos recordes. Essa minha paixão pela odontologia fez com que eu produzisse muitos dentes. Aí eu sempre brincava e falava assim, acho que eu vou entrar no Guinness, porque ninguém deve ter feito tanto de dente que eu fiz na minha vida. E dito e feito. E eu fui a primeira dentista brasileira, né, a bater esse recorde. E o segredo do sucesso, eu falo que é uma tríade. É fé, amor e muito trabalho. E agora, depois do Guinness, o que a doutora Rose ainda espera realizar? Cada dia, para mim, é um dia feliz. Eu não venho trabalhar, né? Eu venho ser feliz. E essa é a minha missão, fazer as pessoas sorrirem. É isso, é o que eu desejo de coração. Muito bacana, né? Uma missão realizada com sucesso. Essa edição fica por aqui. Desta vez encerramos com imagens do outro lado do mundo, da estação Shibuya, no Japão. Como você pode ver, agora já são quase 9 horas da noite por lá. Essa estação recebe cerca de 2,5 milhões de passageiros todos os dias. É a segunda estação mais movimentada do mundo. Só a título de curiosidade, a mais movimentada do mundo também fica no Japão, fica em Tóquio, a Shinjuku Station. E assim como aqui no Brasil, por lá não é difícil encontrar os japoneses dormindo nos vagões. Pois é, inclusive é o apelido de Inemuri, que significa dormir em serviço. Sim, eles dormem enquanto estão trabalhando, sim, durante um café ou em lojas de departamento. E um detalhe importante, a regra para quem dorme em público. A etiqueta japonesa diz que deve haver respeito ao espaço alheio. Qualquer que seja a situação, é importante se acomodar de maneira a nunca incomodar o vizinho. Pois é, agora são 8 horas e 52 minutos aqui no Brasil. Eu vou dar uma dormidinha, uma hora estou de volta, mentira. Eu e a equipe aqui da Rede TV vamos preparar o Jornada 1, recheadíssimo de notícia, então nos vemos mais tarde. Até já!